Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Bate-Papo Psi. Meu nome é Bruno Alvarenga Ribeiro, sou psicólogo e professor universitário e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema constelações familiares e psicoterapia. Você que quer conhecer um pouco mais sobre as constelações familiares, você que quer saber um pouco mais sobre o funcionamento das constelações familiares, mas sobretudo você que quer ter acesso a uma análise crítica sobre a utilização das constelações familiares enquanto método de intervenção psicoterapêutica, fique até o final desse vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, se você gostar desse vídeo, e acionar o sininho de notificação. Essa é a única forma de você ser notificado sempre que novos vídeos forem disponibilizados por aqui. Então não custa nada deixar aquele joinha, não custa nada se inscrever no canal e também não custa nada acionar o sininho de notificação. Então me acompanhe nesse papo. Vem comigo. Vamos direto então ao tema de hoje, constelações familiares e psicoterapia. As constelações familiares surgiram com um sujeito chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele é um filósofo, teólogo alemão que passou no período pós-Segunda Guerra Mundial, passou quase 2 décadas na África do Sul, entre tribos zulus, como padre e também como missionário. A partir da observação do funcionamento de alguns sistemas, ou do funcionamento dos sistemas familiares das tribos zulus, e a partir de alguns estudos realizados por Bert Hellinger, estudos relacionados, por exemplo, a algumas perspectivas teóricas existentes na psicologia, como a psicanálise, a psicologia sistêmica, a psicologia fenomenológica, entre outras perspectivas teóricas, Bert Hellinger acabou formulando um método de intervenção que ele chamou de constelações familiares. O nome é muito sugestivo. O que significa o termo constelação? Não precisa nem ser astrônomo para entender o significado do termo constelação. Constelação é um agrupamento de estrelas. Por que o nome é muito sugestivo? Porque ele faz referência aos sistemas familiares enquanto grupamentos de pessoas, sistemas que são capazes de moldar a forma como as pessoas que pertencem a esse sistema vão se comportar. Um outro conceito importante e que também dá sustentação ao método é o conceito de ancestralidade. Segundo Bert Hellinger, os padrões de funcionamento de um determinado sistema familiar, eles são herdados de gerações anteriores. Eles vão sendo passados de uma geração para outra e esses padrões familiares, à medida em que eles vão sendo transmitidos ao longo das gerações, eles vão moldando o comportamento das pessoas que pertencem a um determinado sistema familiar. Como funciona a constelação, ou como funcionam as constelações familiares? Ou melhor dizendo, como funciona a aplicação do método das constelações familiares? O método pode se aplicar em situações de modalidade de atendimento psicoterápico individual ou em modalidade de atendimento psicoterápico grupal. Em situações grupais, que são as situações mais usuais, um sujeito que apresenta uma determinada demanda de atendimento psicológico, um sujeito que apresenta um determinado problema emocional, esse sujeito vai contracenar com algumas pessoas que fazem parte daquele grupo. Essas pessoas vão fazer o papel de alguns membros da família e quando o sujeito tiver condição de contracenar com as pessoas que estão assumindo o papel de membros da sua família, ele teria então a oportunidade de ressignificar os seus laços familiares e ressignificando os seus laços familiares, ele teria também a oportunidade de ressignificar os laços afetivos estabelecidos com os membros da sua família, que são determinantes para a forma como ele se organiza enquanto sujeito. Bem, dá para perceber
que, nesse modelo explicativo, o funcionamento dos sistemas familiares assume uma centralidade. Então, uma observação crítica com relação a isso. Os padrões comportamentais, os padrões de comportamento, os padrões de valores, padrões de crenças, padrões de representação, segundo as constelações familiares, vão sendo passados de geração em geração. O problema com o entendimento dessa forma de transmissão de padrões comportamentais ou padrões representacionais é que não fica claro como são transmitidos esses padrões. Além de não ficar claro como são transmitidos esses padrões, existe o problema de que os padrões resistem às mudanças sociais, às mudanças econômicas, às mudanças culturais, às mudanças políticas. E por que é importante fazer referências a essas mudanças? Porque os sistemas familiares, eles estão inseridos num contexto mais amplo, num contexto social mais amplo, num contexto cultural, e eles se moldam ou moldam o seu funcionamento ou ajustam o seu funcionamento conforme o contexto social mais amplo em que esses sistemas estão inseridos. Há então uma sobrevalorização, uma valorização excessiva da centralidade da família na forma como o sujeito se constitui, o que leva a uma naturalização de outras variáveis que seriam importantes para explicar a forma de constituição subjetiva de um determinado sujeito. Essa é uma primeira observação crítica que nós podemos fazer. Uma segunda observação crítica é que, apesar das constelações familiares constarem entre as práticas integrativas complementares em saúde, que fazem parte do Sistema Único de Saúde, e apesar delas serem reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia, e quando falo desse reconhecimento, estou falando do fato de que, se você entrar hoje no site do Conselho Federal de Psicologia, você vai encontrar anúncios de cursos sobre constelações familiares oferecidos pelo próprio Conselho. Apesar desse reconhecimento e apesar da integração do método nas práticas integrativas complementares em saúde, que fazem parte do Sistema Único de Saúde, isso não confere cientificidade ao método. E não é difícil nós chegarmos a uma constatação de que a cientificidade do método ela está por ser construída. Não estou dizendo que o método não funciona. Você pode fazer constelação familiar. Você pode passar por um atendimento em que o método das constelações familiares ele é utilizado. Talvez você já tenha feito, talvez já tenha funcionado para você. Mas em ciência nós precisamos estabelecer uma relação entre a utilização de um método e os resultados que ele produz, tentando demonstrar que os resultados se produzem a partir da utilização daquele método. E se você fizer uma busca rápida na internet, e eu fiz isso para poder gravar esse vídeo para vocês, você não vai encontrar nenhuma produção, pelo menos em língua portuguesa, você não vai encontrar nenhuma produção relevante sobre constelações familiares. Se você usar o Google, você vai encontrar textos em sites e blogs, que não são textos publicados em periódicos científicos. Se você usar o Google acadêmico, também conhecido como Google escolar, você vai encontrar em 5 páginas de pesquisa no Google acadêmico, no máximo 2 textos, mesmo assim são 2 textos publicados em revistas não reconhecidas pela CAPES. Se você usar, por exemplo, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, você não vai encontrar nenhuma dissertação de mestrado e você não vai encontrar nenhuma tese de doutorado sobre o tema, ou seja, não são produzidas pesquisas sobre o tema. Aí nós podemos fazer 2 observações. Ou o tema não tem relevância científica suficiente para chamar a atenção da comunidade científica, ou o tema é demasiadamente novo e a comunidade científica ainda não se debruçou sobre ele. Mas a segunda hipótese não se sustenta se nós pensarmos que o método vem sendo desenvolvido desde o final da década de 70 por Bert Helling.
Ou seja, existe tempo suficiente, desde a criação do método, a difusão do método, para que pesquisas científicas pudessem se debruçar sobre os resultados que geralmente se atribui à utilização das constelações familiares enquanto método de intervenção psicoterápica. Isso não quer dizer que ele não funcione, quer dizer que não existem ainda informações suficientes para demonstrar a sua eficácia, ou seja, para demonstrar que os resultados que se atribuem à utilização do método realmente têm relação com a utilização do método. Isso não invalida a sua utilização, mas coloca em questionamento a sua fundamentação científica. Então, se você gostou desse vídeo, obrigado pela sua companhia. Deixe o joinha, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Aproveite, se você gostou, compartilhe os vídeos com os amigos. E se você não gostou, você também pode se manifestar nas caixas de comentários logo abaixo. Muito obrigado pela sua companhia, até os próximos vídeos. Tchau, tchau, beijo no seu coração.